Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Fala para Jesus que nessa noite você quer que a palavra dele entre no seu coração. E por isso você deseja renunciar a todas as coisas que te faz distrair. Deseja isso. Eu renuncio, Jesus, tudo que me dá distração nessa noite. Porque eu quero que a sua palavra seja como espada de dois gumes e toque no meu coração, na minha alma. Pede isso para Jesus. O nosso coração, nós abrimos o nosso coração para ti, Jesus. Nós abrimos o nosso coração porque nessa noite nós queremos sentir a tua presença. Porque nessa noite nós queremos ter mais uma experiência contigo. Porque nessa noite nós queremos abrir o nosso coração para a graça do perdão, para a graça da cura, para a graça da libertação, para a graça da conversão. Nós abrimos o nosso coração, Jesus. Quero te convidar a tomar a palavra do Senhor. Você que está preparado para a segunda vinda de Jesus Cristo, pega comigo primeiro Macabeus, capítulo 4, versículo 38. Macabeus 1, 4, 38. Enquanto vocês encontram o primeiro Macabeu, eu quero me apresentar. Meu nome é Heitor José, acredito que muitos já me conhecem, né? Heitor José, tenho mais ou menos 3 anos de ministério de pregação. Tenho o ministério de intercessão, ministério de cura e libertação, e tenho o ministério de música. E
sinto meu coração muito alegre quando eu quero partilhar uma experiência de quando eu olho para a minha agenda e eu vejo a minha agenda cheia de compromissos, cheia de missão, cheia de pregação, cheia de retiros para mim pregar, interceder, participar. Ou seja, eu sinto alegria em dizer que eu tenho essa graça, esse dom de ser missionário, de viver aí pregando. Graças a Deus, Deus tem me enviado, tem pregado bastante na nossa região. E eu tenho que dizer para vocês, jovens, que vale a pena doar a vida pela palavra do Senhor, vale a pena doar a vida por Jesus Cristo, vale a pena doar a vida para o Evangelho. E se você um dia quer doar a sua vida para Jesus Cristo, eu quero te convidar a dar mais uma salva de palmas para Ele. Primeiro Macabeus, capítulo 4, versículo 38, vem dizer para nós: contemplaram a desolação dos lugares santos, preste atenção, o altar profanado, as portas queimadas, o átrio cheio de arbustos que tinham nascido como um bosque ou sob as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinzas, prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Quem que é o templo? Enquanto purificavam o templo, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Enquanto purificavam o templo, escolheu sacerdotes sem manchas e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Versículo 43: os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Meus queridos irmãos e irmãs, essas aqui são para nós a mais bela, a mais linda, a mais pura, a poderosa, a gloriosa, a fonte de cura, a fonte de libertação, a que pode salvar a sua família, a que pode te levantar do chão, a que pode te levantar da lama, a que pode te dar vida nova, aquela única que pode te acolher, que fala bem, que fala no coração dos homens. É a única voz de Jesus, é o rosto de Deus. Essas são para nós a palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Dá um beijo no rosto de Jesus. A palavra do Senhor em 1 Macabeus capítulo 4, ele começa dizendo da purificação do templo. Mas o templo que diz aqui a palavra do Senhor não é o templo, nós, templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz do templo, do santuário, da igreja, da nossa igreja. Eles começaram a construir um templo, construíram uma cidade, construíram lá um lugar para se reunirem, para se encontrarem, para amar, para louvar a Deus, para celebrar. Mas com o tempo começou a se afastar as pessoas começaram a se afastar, aqui diz a palavra de Macabeus, e isso o templo foi ficando acabado, foi ficando esquecido, foi ficando sujo, impuro, e por isso a palavra do Senhor diz que eles entraram na desolação, e ali dentro daquele lugar, um lugar santo, as portas estavam queimadas, os atos estavam cheios de arbustos, ou seja, de sujeira. Tinha coisas como se fosse um bosque, ou seja, era muito mato. O mato tomou conta daquele templo, daquele lugar. Mas nós podemos muito bem pegar a palavra de 1 Coríntios, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e nós podemos comparar esse templo do Espírito Santo com esse templo santuário, e nós podemos perceber que não há muita diferença. Nós podemos perceber que não há muita diferença quando nós mesmos construímos dentro de nós
sujeiras, barreiras. Quando nós mesmos surgimos, criamos dentro de nós sujeiras, contaminações, nós colocamos dentro de nós ou permitimos que aconteçam em nós, como diz a palavra aqui, como se fosse um bosque, não um bosque bonito, mas um bosque cheio de entulhos, cheio de sujeiras. E a palavra do Senhor fala que Ele chamou os sacerdotes limpos, homens puros, e começaram a purificar aquele templo, começou a limpar aquele templo. E aí nós podemos entrar em uma cura interior. Nós podemos entrar em uma cura interior. Mas o que é a cura interior? A cura interior é uma doença, é raízes, são coisas internas, são coisas fechadas, são coisas que nós não entendemos, são coisas que nós não vemos, mas sentimos, são coisas que nos afastam de Deus, são coisas que nós guardamos no coração, são mágoas, são rancor, são ódio, são briga, fofoca. Tudo isso causa uma necessidade, uma doença interior. Tudo isso causa em nós uma necessidade de purificação do templo, como diz a palavra de Macabeus. Mas o que nós vamos falar então nessa noite? Nós vamos falar disso, de cura interior. E nós vamos dar uma puxadinha para a família. O Frei Eliezer diz que uma das principais causas de cura está na família. Olha, meus queridos irmãos, quando eu começo a falar de família, quando o pregador começa a falar de família, é a mesma coisa de tocar no meu coração, é tocar nos meus olhos, é como se pegasse uma agulha e jogasse nos meus olhos, porque começam a sair lágrimas. É verdade. É verdade que falar de família toca no coração. É verdade que falar de família eu vou arrancar lágrimas dos seus olhos. É verdade que falar de família eu vou amolecer o seu coração. É verdade. Porque a família é o lugar onde mais tem destruição, onde mais tem afastamento de Deus, onde necessita da presença de Deus e não tem. Mas eu não quero pregar para vocês, uma coisa fantástica, assim, uma coisa, mexer com o psicológico, não. Eu não quero pregar para vocês, eu não quero tirar lágrimas dos seus olhos, porque muitas vezes a lágrima não traz conversão para a sua vida. Muitas vezes as lágrimas não trazem conversão para a sua vida. Eu não estou dizendo para você ficar com o coração fechado. Se vir lágrimas, chore sim. Se vir lágrimas, chore sim. É libertação, a lágrima é libertação, mas muitas vezes não gera conversão na sua própria vida. Às vezes fica no momento, fica aqui. Mas eu quero falar para você, abre o seu coração para Jesus. E quando a palavra do Senhor falava do templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, e nós começamos a citar que, sim, muitas vezes nós mesmos criamos dentro de nós necessidade de cura interior. Muitas vezes nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a cutucar aquela ferida e deixamos ela aberta e não curamos. Muitas vezes nós começamos a cutucar aquela ferida e deixamos ela aberta e não curamos. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos ser curados. Em nome de Jesus, nós vamos ser libertados. E quais são essas doenças interiores que causam aí uma necessidade de cura interior? Feche os seus olhos, eu vou falar para você e você vai se identificando com o que te cabe. Doenças interiores, mágoas, palavras más, orgulho, inveja, timidez, pessoas tímidas, a falta do perdão, a falta da confissão, pecados não confessados, solidão, angústia, depressão, opressão, perseguição, saudade, mágoas, ressentimento, fica remoendo palavras, lembranças do passado. E uma das maiores, rejeição, aborto. Uma das maiores, esquecimento, se sentir excluído. Uma das grandes, pessoas tímidas, que
que não consegue olhar nos olhos de uma pessoa da sua casa, pessoas tímidas que não conseguem olhar nos olhos dos seus próprios pais, pessoas tímidas que não conseguem olhar nos olhos de um amigo e falar, pessoas brutas, pessoas nervosas. Isso gera em nós uma necessidade de cura interior. Se você se identifica com alguma dessas, fala no seu coração: Jesus, nessa noite eu quero a libertação, eu quero a cura interior. Fala no seu coração: Jesus, nessa noite eu necessito, eu preciso, eu não quero sair de novo, renova-me, Jesus. Se você necessita, fala para Jesus, abre o seu coração. Eu falei do choro, mas se você precisar, pode chorar. As lágrimas, muitas vezes nós precisamos das lágrimas para enxergar Jesus. Muitas vezes nós precisamos das lágrimas para falar com Deus de coração aberto. A pecadora chegou aos pés de Jesus e lavou os pés dele com as lágrimas. Abre o seu coração para Jesus. Doenças interiores, pode abrir os olhos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sei. Eu acho que ele não entendeu. Fala assim: eu sei que o pregador de hoje é muito bonito. Pode falar, não vai? Fala assim: eu sei que o pregador é muito bonito, que é difícil ficar olhando para ele, mas fala para ele assim: olha para ele. Fala assim: preste atenção, querido. Amém? Doenças interiores. Eu falei de algumas coisas que geram em nós a necessidade da doença interior. Eu falei de algumas coisas que geram em nós uma necessidade de se encontrar com Deus, de permitir que Deus entre no nosso coração. Muitas vezes nós trazemos no nosso coração uma mágoa de algum amigo, mágoa de alguém da sua família. Às vezes eu não sei o que se passou na sua vida, mas às vezes algum amigo chegou para você e falou: você não vale nada, você não presta. Talvez chegou alguém na sua cara, apontou o dedo, talvez você até brigou com essa pessoa, você pegou um tapa. Ela falou: eu te odeio, você é feia, você é horrorosa, ninguém te ama, na escola você é pior, você é o pior. Talvez alguém chegou na sua frente e falou: você, eu não sei, você é um abiscate, você não vale nada, você é o pior aluno, não sei, um professor. E isso vai gerando em nós temos uma capacidade de guardar isso no coração. Às vezes nós temos no coração um lugarzinho que parece que já é apropriado para essas coisas, e nós colocamos naquele lugar, mas é um lugar tão profundo que nós muitas vezes não conseguimos sozinhos tirar do nosso coração, e nós podemos chamar isso de raízes profundas que nos afastam de Deus. E a mágoa é uma das necessidades mais claras da cura interior. A mágoa é a necessidade da cura interior. Muitas vezes nós trazemos mágoa até mesmo dos próprios pais. Quantos que traz mágoa do seu pai? Às vezes sem saber, porque você ainda estava no ventre da sua mãe e ela pensou em te abortar. Às vezes falou que você foi um acidente. Às vezes falou que não era para acontecer. Você tomando remédio, a sua mãe engravidou, não sei. E sem você saber, você traz no seu coração uma mágoa. E sem você saber, você traz uma necessidade de cura interior. Talvez alguém chegou em você e te caluniou, falou coisas absurdas, e isso vai trazer no seu coração uma necessidade de colocar Jesus para te curar, para te libertar. E por isso eu te quero convidar a abrir o seu coração para essas coisas. E uma das grandes coisas que acontece e favorece para a cura interior, para a realização da cura interior, diga comigo: confissão. Diga mais forte: confissão é a chave da cura interior. Da cura interior. Diga comigo: renúncia é a chave da cura interior.
Fala comigo, aquele pecado que eu não consigo confessar precisa ser renunciado para acontecer em mim a cura interior. Muitas pessoas, quantas coisas que nós vemos nesse caso? Depressão. O que é a depressão? É a falta de amor. E a falta de amor também é uma necessidade de cura interior. Quantas pessoas que nós vemos que são oprimidas, que vivem triste, que não tem alegria no seu olhar, no seu rosto. Quantas pessoas que nós vemos oprimidas, tristes, que vivem em uma solidão, que vivem angustiada, que vivem deprimida, que vivem afastada, que vivem oprimida. Tudo isso é necessidade de cura interior. E nós precisamos pedir nessa noite a graça da cura interior. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ele falou. Eu acho que não ouve, fala assim: ele falou de cura interior. De cura interior. Agora fala para ele, agora ele vai falar um pouco de pai. De pai. Pai e filho. Tá bom, não precisa repetir mais não. Pai e filho. Nós podemos perceber aqui também, dando uma envolvida na cura interior, muitas pessoas, muitos jovens principalmente, trazem no seu coração uma mágoa do seu próprio pai. Como é difícil. Como é difícil. Nós fazemos uma mágoa no nosso próprio pai e muitas vezes nós não queremos aceitar. Muitas vezes já foi até confessado esse pecado, mas não consegue começar uma vida nova junto com seus próprios pais. Quantos filhos que hoje sofrem porque o pai abandonou, porque o pai separou da sua mãe, porque o pai morreu, porque o pai não liga para você, porque o pai liga para o trabalho e não liga para você, porque o pai liga para os amigos no bar, mas não liga para você. Quantas pessoas que choram porque necessitam de um abraço de um pai. Quantas pessoas que choram porque moram longe do seu pai, porque tem vontade às vezes de deitar no colo do pai, passar a mão na cabeça, que tem vontade do pai passar a mão na cabeça dele, dar um beijo no rosto, dar um abraço forte, falar: filho, que você precisar eu estou aqui, que você precisar eu estou aqui. Quantos filhos que precisam ouvir a voz do pai, quantos filhos que trazem no seu coração o cheiro do seu pai, ou que até mesmo nem tem cheiro, porque não conhece, não abraça, não vive junto. Quantos filhos que precisam perdoar o seu pai, porque às vezes todas essas palavras más foi saída da boca do seu pai. Talvez o seu pai chegou, alguém falando mal de você para ele, e ele, em vez de te defender, acabou te destruindo mais e mais, começou a brigar com você. Quantos filhos que não perdoam o seu pai por causa de uma vez e levou uma surra do seu próprio pai? Às vezes foi merecido, mas não reconhece. Quantos filhos que trazem no seu coração uma necessidade de cura interior, porque não consegue olhar nos olhos do seu pai por causa da timidez, e isso é necessidade de cura interior. Quantos filhos que às vezes nem têm pai e queria ter um pai como o seu? Quantos filhos que aqui podem estar e podem não estar, mas que servem de exemplo para nós nessa noite, que necessita de um abraço de um pai, e quando o seu pai vai te abraçar, às vezes você chegou até se esconder. Quantas vezes você se escondeu do seu pai na rua? Quantas vezes você se afastou do seu pai na rua, mentiu para os seus amigos falando que ele não era seu pai, teve vergonha dele? Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Quantas vezes isso destruiu o tempo que Deus formou? Quantas vezes isso desonrou a família que Jesus projetou? Quantas vezes nós não estamos contentes com o nosso próprio pai, quanto muitos queriam ter o nosso pai e não tem? Quantas vezes nós não amamos o nosso pai como merecia? Quantas vezes nós não demonstramos que ama o pai enquanto ele tem vida? Quantas vezes nós necessitamos de dar um abraço de um pai e não temos? Quantas vezes nós necessitamos de dar um abraço de um pai e ele mora longe? Quantas vezes nós queremos ter um beijo de um pai, mas não tem coragem de chegar nele e falar: pai, me beija? Quanto tempo
que não falamos para o nosso Pai que amamos? Quanta dificuldade para chegar nele e falar que amo, te amo, Pai. Quanta dificuldade para chegar no Pai e dar um abraço, roubar um beijo. O meu Pai é assim. Para me dar um abraço nele eu tenho que derrubar ele no chão, passar uma rasteira. O homem é duro de coração. O homem é duro, coração fechado. Mas quando eu preparava essa pregação para falar um pouco de um pai, e eu procurava na Bíblia alguns exemplos de pai e não encontrava, só via na mente filho pródigo, mas Jesus, todo mundo já conhece essa palavra, todo mundo já conhece essa palavra. Ele falou, pega outra e cita ela. Eu quero lembrar para vocês de uma palavra, de Lucas 15, 11, que fala daquele homem, daquele filho pródigo. Aquele homem tinha 2 filhos, diz a palavra do Senhor. Um era mais novo, um era mais velho. Um era birrento e outro era bonzinho, birrento que nem você. Um era bravo, outro era bom. Um era triste, outro era alegre. E aconteceu que ninguém sabe, a palavra do Senhor não fala por quê, que ele saiu da sua casa. O pai era rico, tinha tudo, dava tudo para ele, dava dinheiro. Saiu da sua casa e falou, Pai, eu quero conhecer o mundo. Dá-me a minha parte, porque a partir de hoje eu quero conhecer o mundo com a minha parte. O que eu tenho do Senhor não é coisa boa, então eu quero a parte do dinheiro. E ele pegou a parte do dinheiro porque o pai foi bom, deu a ele o direito dele, e ele fugiu da sua casa, saiu e foi para o mundo. Gastou tudo o dinheiro, se prostituiu, usou drogas, fumou, bebeu, se afastou, brigou na rua. Pessoas disseram palavras duras para ele, pessoas falaram para ele que não valia nada, porque realmente ele deixou a sua família e não valeu mais nada para o mundo, nem para a família. Mas a palavra do Senhor disse que ele começou a pensar, assim como nós precisamos pensar na nossa vida. Ele começou a pensar na vida dele, e começou a olhar que a vida que ele tinha era muito melhor. Muitos de nós que estamos aqui precisamos voltar para a nossa casa. Muitos de nós que estamos aqui precisamos voltar a ter a intimidade, deitar no colo do Pai. Precisamos voltar a amar a família como precisamos. Muitos de nós precisamos pensar em como temos amado o nosso pai, a nossa mãe. Como filho pródigo, ele pensou e viu que o pai que ele tinha era bom, não era ruim não. Mas espera aí, por que será que ele saiu de casa? Talvez o pai dele era um homem ruim, talvez o pai dele era um homem de coração duro, não falava coisas boas para ele. Ele cresceu com uma carência, ele não sentiu um coração do pai que amava, ele não sentiu coisas boas saindo da boca do pai dele, ele não ouviu. Tudo isso pode ter sido motivos para ele sair da casa dele. Talvez o pai dele falou palavras que magoasse ele, assim como também talvez o seu pai pode ter falado coisas que te magoou. Talvez o pai dele acabou com ele, deu uma surra nele. Talvez o pai dele só queria que ele trabalhasse. Talvez o seu pai só quer que você trabalhe. Talvez a sua mãe só quer que você trabalhe. Por isso ele falou, eu vou sair dessa casa. Eu vou sair dessa casa porque eu mereço uma vida melhor. Talvez ele saiu daquela casa porque dentro da casa dele não tinha amor. Talvez ele era carente. Talvez ele não encontrou o que ele queria dentro da casa dele. E por isso ele saiu, mas ele começou a pensar, pensando na vida, ele falou, eu posso voltar para casa, porque o meu pai era bom sim, eu que não percebia. Talvez você pense que o seu pai é ruim, mas comece a pensar melhor. Talvez você pode reconhecer que o seu pai é bom sim, e você que tem se passado por ruim, comece a pensar melhor antes de se afundar mais. Comece a pensar melhor antes de acabar com a vida do seu pai. Quantos filhos que falam mal do próprio pai? Quantos filhos? E ele voltou para casa, e às vezes ele pensava que o coração do pai dele era duro, mas ele viu que não era não, porque o pai dele viu ele de longe e saiu correndo para abraçá-lo. Eu imagino as lágrimas nos olhos daquele pai, que às vezes há 10 dias, 30 dias, 40 dias, um ano, não tinha visto o seu filho. A saudade batia no coração dele e dava
um amolecimento. E daí o filho começou a perceber que ele tinha um pai com um coração mole, sim, e ele que era duro de coração. E por isso ele falou: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu quero voltar, porque eu estava comendo lama, estava comendo comida de porcos. E o pai dele nem falou volta, falou assim: ô menino, você que é mais velho, vai matar aquele carneiro, aquele boi melhor, aquele bicho mais gordo, que nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Porque o meu filho voltou. Porque o meu filho voltou. Talvez se você nessa noite chegar na sua casa, dar um abraço no seu pai, ele vai fazer uma festa, assim como também no céu pode haver uma festa por causa da sua volta. Talvez se você voltar para sua casa e falar da dureza do seu coração, não, de falar que você tem um coração bom, mostrar, você vai descobrir que o seu pai tem um coração bom, sim. Você vai descobrir que ele daria a vida por você, sim. Você vai descobrir que ele daria a vida por você, sim. Quantos pais que são duros de coração, mas quando o filho precisa de um rim, de alguma coisa, quem que pode ajudar é o pai. E o pai dá com o maior prazer no coração, porque é amado. Às vezes na vida não demonstrou, mas ele ama. É hora de começar a valorizar as coisas que Deus nos deu. É hora de começar a dar valor às coisas que Deus deu. O pai. E a necessidade da cura interior é realmente isso. A falta do amor dentro do pai, a falta do amor dentro de casa, no seu pai, é uma cura interior mais profunda que você pode realizar. Mais profunda. Talvez a geração do seu pai foi deturbada, foi acabada, foi destruída. Talvez a imagem que você traz do seu pai não é uma imagem boa. Talvez a imagem que você tem do seu pai é um pai que traz a sua mãe. Talvez a imagem que você traz do seu pai é um pai que não quer estar com você, prefere estar com outras pessoas. Talvez a imagem que você traz do seu pai é aquele homem bonito, aquele homem novo, cheiro de gente rica. Talvez a imagem que você traz do seu pai é aquele homem descalço, pobrezinho, moreno, branco, japonês, não sei. Talvez a imagem que você traz do seu pai é um homem gordo, careca, ou um homem magro, cabeludo, não sei. Mas eu quero te convidar a trazer ele no seu coração, fechar os seus olhos. Traz o seu pai no seu coração. Traz o seu pai no seu coração da forma que você viu. Talvez você não sabe como que ele está num momento como esse, mas se você sabe o que seu pai estaria fazendo numa hora dessa, você estivesse em casa, será que você estava no colo dele? Ou será que você estava discutindo com ele, brigando com ele, acabando com a vida dele? Será que se seu pai estivesse aqui, você tinha coragem de dar um abraço? Será que se seu pai estivesse aqui, você tinha coragem de dar um beijo no rosto dele? Independente se ele cheira cigarro, se ele cheira bebida, se ele usa droga, se ele trai a sua mãe. Será que se seu pai estivesse aqui, você tinha coragem de dar um abraço e falar: eu te amo, pai, eu te amo, me perdoa. Me perdoa por tudo, pai, porque muitas vezes não foi o Senhor que disse palavras más, talvez não foi o seu pai que disse palavras e coisas ruins para você, mas talvez você tenha falado coisas ruins para o seu pai. Você precisa pedir perdão para ele. Ou se ele fez isso com você, mesmo assim você tem um coração jovem, você conhece a verdade, você conhece a palavra do Senhor, você comunga a Eucaristia. Por isso você tem que ter coragem de chegar nele e falar: pai, me perdoa, pai. Feche os seus olhos, escute essa canção. Escute essa canção. E você você já se foi, então eu fiquei pensando em nós dois, os meus braços, meu dia de
de você. Quero que a vida seja nós. Anseio de encontro amanhã ou depois. E junto de Deus a gente vai ficar. Onde estiver, se puder escutar, saiba que pra sempre eu vou te amar. Onde estiver, se puder me escutar, saiba que pra sempre eu vou te amar.